meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E eu hoje serei a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. Como vocês estão? Espero que muito bem. Como vocês sabem, eu nunca ando sozinha e hoje, nesse dia glorioso, eu tenho a companhia de Midian, que fará nossa tradução para Libras, que torna nossas aulas muito mais acessíveis. Pensando na acessibilidade, eu também vou me autodescrever, certo? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado, tenho cabelos pretos na altura dos ombros cacheados, estou usando uma camisa azul e uma calça preta e uma animação gigante para que essa aula seja incrível. Também, hoje, quem me faz companhia é a nossa queridíssima professora de língua portuguesa, a professora Adriana Maria. Olá, professora, bem-vinda à nossa aula. Olá, Camille. Realmente, minha gente, essa aula está maravilhosa. É uma alegria estar com essa professora aí gigante, né? Maravilhosa, gigante em alegria, em conhecimento. E nesse momento eu vou me autodescrever também. Não é? Eu uso óculos, tenho cabelo tamanho médio, tenho cor parda, estou vestindo camisa laranja e estou por trás de um computador para interagir com vocês, para juntos aqui conversarmos, tá? Vocês podem mandar recados para a professora Camille e é uma alegria estar aqui com ela e com vocês. Vamos lá, Camille? Vamos, e hoje a gente vai continuar nossos estudos de prosa e poesia, tá certo? Então, ó, vamos lá, respirar e começar essa aula. Vamos revisar um pouquinho o que era poema e o que era prosa, tá? Ó, o poema nada mais é do que uma das materializações da poesia. É composto de vários versos e estrofes, possui elementos sonoros importantes com métrica, ritmo e rima. Enquanto a prosa é o nome que se dá à forma de um texto escrito em parágrafos. O termo deriva do latim prosa, que significa discurso direto, livre em linha reta. Então, prosa é aquela forma em que a gente escreve normalmente, né? Os gêneros que não são poéticos, os gêneros que não se organizam em versos, tá? E aí, poesia e poema, apesar do poema e da em termos relacionados, segundo o teórico Antônio Cândido, o poema seria um produto concreto da poesia, esta podendo se manifestar na prosa, na pintura, na escultura, tá? O autor ainda complementa que a poesia, diferentemente do poema, não tem necessidade de ser estruturada em versos, estrofes, nem ter rima. Então, veja, a poesia, como a gente já discutiu em outras aulas, né, na aula anterior, seria essa inspiração, seria o fazer, né, a poiesis, o fazer, o trabalhar. E aí, ó, eu trouxe aqui, ó, para a gente observar, uma escultura de Camille Claudel, que foi uma escultora francesa, certo? Essa obra data de 1888 e eu me chamo Camille por causa dela, inclusive, uma curiosidade, e se chama O Abandono, ou Vertimus e Pomona. Então, assim, ela retrata na escultura um mito e aqui ela representa o abandono, o adeus. E aí a gente pode observar esses dois corpos, né, que se abraçam e se despedem. E para relacionar aqui, eu trouxe esse poema de Florbela Espanca para a gente ver se há, professora Adriana, uma aproximação temática, se a gente pode dizer que o estado poético nas duas obras é o mesmo. Sim. Vamos ler junto? Ó. Vamos. Amor que morre. O nosso amor morreu. Quem o diria? Quem o pensara mesmo ao ver-me tonta? Ceguinha de te ver, sem ver a conta do tempo que passava, que fugia. Bem estava a sentir que ele morria, e outro clarão ao longe já desponta, um engano que morre e logo aponta, a luz de outra miragem fugidia. Eu bem sei, meu amor, que para viver são precisos amores para morrer, e são preciosos sonhos para partir. Eu bem sei, meu amor, que era preciso fazer do amor que parte o claro riso, do outro amor impossível que há de vir. Então veja aqui Florbela, que é uma autora, uma poeta portuguesa, né, do modernismo português.
E ela tem como característica, né, de sua poética, trazer temas bem melancólicos, de amores impossíveis, amores terminados, do querer que não se concretiza. Então, sempre que vocês quiserem dar aquela sofridinha, ler Flor Bela Espanca é fenomenal. Então, ó, observa aqui que ela se despede e ela vai dizendo de um amor que morreu. Quando a gente volta para a escultura de Camille Claudel, a gente pode perceber o que é o mesmo espírito de despedida, de partida. Aí eu pergunto, perceberam que mesmo que se materializem de forma distinta, há poesia tanto na escultura quanto no poema? Com certeza. E mais, a gente consegue notar as semelhanças do tema em ambas as obras? Sim. Com certeza, né? Diga, professora Adriana, eu lhe interrompi. É interessante porque o fazer poético, não é? Seja escrito, seja em obra de arte, como essa escultura, conseguimos perceber, não é? Essa ideia, ela é passada para a gente, né? O sentimento, é interessante isso. Isso, porque, novamente, a poesia ela não se limita à forma poética. Aqui a gente tem um fazer poético inspirado pela poesia, mas aqui a gente também tem um fazer poético mais materializado em uma escultura. Sim. Poderíamos aqui também colocar qualquer pintura que tratasse de um amor que finda, de um amor que acaba, de uma despedida, desse abandono, né? Porque, no fundo, o tema da escultura já está, inclusive, dito no começo, no título. E quando você conhece o mito de Pomona, é que você consegue concretizar, assim, você consegue completar todas as informações que você precisa para entender, né, o sentimento. E aqui em Flor Bela, o que a gente tem é, inclusive, mais direto, né, porque a gente está lendo e compreendendo, mas a gente tem também essa ideia de um amor que parte, um amor que morre e um abandono, né? Tanto que eu botei aí esse coraçãozinho partido. Ó, continuando. E aí, vocês sabiam que existe uma coisa entre a prosa e a poesia, que é a prosa poética. Tanto a gente tem a prosa poética, como a gente tem o poema em prosa. Massa. E a gente também tem poema pílula. Então, olha só quanta coisa a gente vai ver ainda nessa aula, tá? Ó, o que seria essa prosa poética? Lembram que a gente está diferenciando o tempo inteiro poesia e prosa. Então, a prosa, ela é um texto corrido, né? O poema é um texto em versos. Mas aí a principal característica da prosa poética está na dinâmica extensiva do texto, né? Segue um processo semelhante ao encontrado no romance ou conto. A prosa poética recorre a figuras típicas da poesia. Então a gente vai ter uma escrita em prosa, mas com elementos poéticos. E que elementos poéticos são esses? É justamente o uso da linguagem, a constante presença de figuras de linguagem, como a literação, a metáfora, a elipse, a sonoridade das frases. A gente tem a aplicação dos elementos, né, que, contudo, é subordinada ao alongamento do discurso narrativo. Então, o que a gente consegue é um olhar muito lírico sobre a realidade. Eu trouxe um textinho que é um pouquinho difícil, né, da gente compreender às vezes, mas não custa nada a gente dar o quê? Uma chance. A Grande Sertão Veredas, tá? Que é uma das grandes obras em língua portuguesa de Guimarães Rosa. E a gente tem uma prosa poética, a gente tem um romance inteiro em prosa poética, praticamente, né? Ó. Reze o Senhor por essa minha alma. Veja, é uma frase que está em prosa, mas vocês percebem o caráter mais inventivo da linguagem, né? Ele alterna os elementos. Ó, o Senhor acha que a vida é tristonha, mas ninguém não pode me impedir de rezar. Pode algum? Observe como ele vai causando essas inversões para causar até uma estranheza na linguagem, né? Porque a linguagem é matéria-prima. Quando a gente trata em prosa poética também. O existir da alma é a reza. Quando eu estou rezando, estou fora da sujidade, ou seja, do que é sujo, né? A parte de toda loucura. Ou o acordar da alma é que é.
Então, veja, é um texto em prosa, mas vai evocando várias imagens, quase como uma poesia, né? Uma poesia não, perdão, quase como um poema. A gente tem também o poema em prosa, que é gerada pelo impulso poético, tendo na essência liberdade formal atrelada à concisão. O poema em prosa consegue desfrutar da crítica, da narração aos fatos diários e da regularidade à expressão. A característica marcante está na brevidade e ainda na exceção à quebra dos versos. Então, a gente vai ter os versos, mas eles não serão quebrados. Então, vai caber ao leitor conseguir organizar o texto em prosa em um poema, né? Em versos. Embora se utilize dos recursos da poesia, se afasta da prosa poética por apresentar ritmo, harmonia o tempo todo. No recurso da brevidade, o poema em prosa marca pelo uso frequente de elipses, ou seja, aqueles apagamentos, né, e cortes. E aí, será que ler um poema em prosa é assim tão fácil? Vocês podem perguntar, mas Camille, por que você trouxe tantos textinhos mais complicados, né? Porque às vezes a gente acha complicado pelo estranhamento ao formato, porque a gente nunca viu uma prosa poética, porque a gente não conhece um poema em prosa. E aí o modo de leitura, ele interfere. O modo como a gente lê um texto em prosa é muito diferente do modo em que a gente deveria ler um texto poético. O texto poético, ele pede as pausas, ele pede a quebra dos versos. Então, uma ideia construída no começo de um verso, ela precisa continuar no verso seguinte, mesmo que haja uma quebra, tá? Então, ó, eu trouxe Illumination de Rimbaud, que é um poeta francês. Ó, marotos muito sólidos, vários exploraram vossos mundos, sem necessidade e sem pressa de aplicar suas brilhantes faculdades e seus conhecimentos de vossas consciências. Veja que a gente tem um texto em prosa, mas percebam que há um ritmo. Vários exploram vossos mundos. Há uma repetição das consoantes. Ou seja, aqui a gente tem uma figura de linguagem, né? A aliteração, uma figura sonora, que é essa repetição das consoantes, que é uma, né, característica do poema. Aí ele continua. Que homens maduros, seus olhos embotados deverão ser como as noites de verão, negros e vermelhos. Veja, aqui tem uma metáfora, né? Aqui a gente tem uma constante construção de imagens através de figuras de linguagem. E tem esse ritmo cadenciado, a gente tem o ritmo do poema, a gente tem a sonoridade que é característica do gênero poético, né, em uma estrutura de prosa. É por isso que é um poema em prosa. E diferente da prosa poética, aqui a gente consegue perceber esse ritmo, essa sonoridade. Tá? E a gente tem também um formato que eu acho interessantíssimo, que é o poema pílula, em que a gente consegue observar a síntese da linguagem, ou seja, essa linguagem de maneira resumida. Tá? Ó, o poema pílula é um poema extremamente curto, mas que consegue sintetizar séculos de história em alguns versos. Então, aqui a gente tem o trabalho principal da síntese da linguagem, tá? Podemos dizer que é um micropoema que exige do leitor uma busca extratextual mais intensa para a construção do significado. O que isso quer dizer? Quer dizer que um poema pílula, ele diz muito com o mínimo possível, em que, por isso, ele exige que o leitor, né, quem for ler o poema, exige que ele tenha um contexto, que ele consiga fazer essas recuperações das referências, que seria essa busca extratextual do que está fora do texto, além do texto, tá? Professora Adriana, você gosta desse tipo de poema? Porque eu sou apaixonada. Eu amo, não é? Curto e objetivo. Isso, e porque mostra, trabalha, né, de fato, as potencialidades da linguagem, porque você vai ter que usar as palavras muito precisamente para conseguir dizer tanto com tão pouco. Então, eu trouxe 3 poemas de Oswald de Andrade, tá? Adolescência. Primeiro aqui, 3 de maio. Aprendi com meu filho de 10 anos
que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Então, observem, em 3 versos, ele fala de uma experiência múltipla, de uma experiência muito mais ampla, que é perceber através do filho que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Que imagem bonita, né? Você pensar na poesia, na ficção, né? Como um caminho de possibilidades, né? Das coisas que eu ainda não vivi, mas que eu posso viver. Ó, adolescência, aquele amor. Nem me fale. Perfeito. Olha, em 2 versos aqui são 1, 2, 3, 4, 5 palavras, além do título, 6 palavras. Em 6 palavras, Oswald, e veja, Oswald de Andrade, a gente está falando do modernismo de 1920, mas ele consegue trazer ainda essa imagem que fala muito com a gente, né? Mesmo na contemporaneidade. Adolescência, aquele amor, nem me fale. Quem nunca viveu um amor na adolescência, né? Que marcou você desse jeito. E aqui a gente tem o meu preferido, que na verdade é o menor poema em língua portuguesa, cujo título é Amor e o único verso é Humor. Eu sempre li esse poema, professora Adriana, de maneira a pensar que Sim. o amor está muito relacionado ao humor dos dias, né? Ele pode mudar, assim como o humor, o amor é completamente mutável, né? E aí, lendo mais sobre Oswald, sobre esse poema, na verdade, a intenção principal dele foi zombar dos românticos, cujo amor era sempre uma lamúria, uma tristeza, ai meu Deus, amor e morte. E aí ele transforma todo esse conceito de amor em humor. Sim. Mas aí, veja, com 2 palavras, uma sendo o título, ele consegue suscitar diferentes leituras, né? Provando o quê? Que às vezes a gente só precisa do engenho, né? Do trabalho ali com a linguagem para construir uma imagem que seja inédita, ao mesmo tempo que seja interessante o suficiente para que a gente consiga ter várias interpretações, não é? Perfeito. Da mesma coisa. E a gente tem também, ó, possivelmente o menor poema em língua portuguesa, encarna os valores modernistas e iconoclastas do autor, ou seja, de quebrar com os ícones passados, é o que significa iconoclasta. E a síntese da palavra é representada pela condensação dos sentidos, ou seja, os sentidos estão todos muito comprimidinhos, né? Em única palavra que compõe o corpo todo do poema. E a gente tem também o gênero haikai, que são poemas de origem japonesa compostos de 3 versos. Seus temas são ligados à natureza ou à percepção da passagem do tempo. E aqui a gente tem Paulo Leminski como grande representante desse gênero no Brasil. Ó. Esta vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Então veja, em 3 versos, ele consegue fazer com que a gente reflita sobre a brevidade da vida, né? Ou pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando. Então, refletir muito sobre o que a gente está plantando e vai colher, né? Um dia, não sei quando, mas está no meu caminho. Tudo dito, nada feito, fito e deito, ou seja, olho e deito, não tem mais o que fazer, né? Essa aqui eu acho um pouco, né, não tão boa, mas ameixas, ame-as ou deixas, mas ele está brincando com a sonoridade, né? E aqui a gente poderia trabalhar os elementos do poema, mas não vai dar tempo. Vamos ver rapidinho só que verso é cada linha do poema. A métrica é a medida dos versos, e aí a métrica é um elemento chatinho da gente compreender. A estrofe, que é o conjunto de versos. A rima, que está associada à sonoridade dos poemas. E o ritmo, que está relacionado à sonoridade e à musicalidade dos poemas. Tá? Aí eu trouxe aqui para a gente encerrar um poema de Fernando Pessoa, tá? Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as 2 que ele teve, mas só as que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama o coração. Então, ele vai falar muito sobre o fingir poético, né? De fingir que aquilo que está sentindo é mentira, mas às vezes pode ser verdade. E aí, a matéria-prima do poeta é a palavra. E quando escreve um poema,
O poeta seleciona essas palavras e explora todos os recursos que a língua oferece, com o objetivo de convidar o leitor a construir novos sentidos e ampliar suas percepções do mundo, e qualquer assunto pode ser fonte de inspiração, tá? Aí a gente vai terminar a aula de hoje. Para casa, eu queria que vocês pensassem qual o tema do poema Autopsicografia e qual o significado da palavra autopsicografia, tá? Aqui as referências e, como sempre, agradeço a vocês que estão aqui, a Midian e a produção que fazem com que as aulas cheguem até vocês com qualidade. A professora Adriana, que vai se despedir agora de vocês. Até a próxima, pessoal. Foi bem legal estar com vocês. Revisem essa aula. Até mais, pessoal. Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau.